E que responsabilidade estar nesta casa que é uma casa irmã, né? Todos nós somos irmãos, então reforça ainda mais esse sentimento de irmandade. É, nessa casa que hoje, esse mês, celebra 32 anos, 33 anos de entrega, de trabalho, de comprometimento do Senhor que queres que eu faça, né? É muito claro o trabalho dessa casa séria, com pessoas comprometidas, que andam de mãos dadas com os trabalhadores desta casa, os trabalhadores espirituais, com a equipe, como o nosso irmão acabou de citar. E eu confesso a vocês que eu estou muito surpresa a quantidade de irmãos que aqui estão nesse dia de chuva, nesse novembro diferente, que foge aos nossos costumes, né? E que a gente mais do que nunca sabe que como irmãos que abraçamos a doutrina espírita tem uma razão de ser, estamos vivendo tempos desafiadores, né? Porque essas mudanças, tudo tem uma razão de ser. Sem falar que a casa está repleta de irmãos, aqueles irmãos que nos acompanharam para ter a oportunidade de escutar com a permissão da espiritualidade amiga e benfeitora, que venham a esta casa serem socorridos, amparados e que eu seja instrumento da espiritualidade amiga na vida desses irmãos. Hoje, mais uma vez, a intuição bate, né? Quando eu fui convidada por Soares para fazer essa palestra hoje, não, amigo, tudo bem, eu vou. Aí, olha, fique tranquila, eu sei que tem muitas palestras já prontas, você pode, não tem problema algum de você trazer alguma palestra já pronta, e por incrível que pareça, a intuição veio e disse assim: eis-me aqui, Senhor. Né? Então, estude. Então, falar sobre esse tema é algo desafiador, porque você é levado a uma obra de todo respeito e na minha pequena, a minha ainda grande imperfeição de ser em busca da perfeição, eu realmente me emociono todas as vezes que eu estudo esse livro, que está na obra de Paulo Estevam, né, que a gente vai conversar sobre muitas passagens e eu vou instigar vocês a ler e quem já leu, ler novamente. E a gente começa com uma reflexão de Emmanuel, esse espírito que aqui esteve, que teve um encontro com Cristo, né, e que demorou um pouquinho, mas seguiu. E ele nos fala: nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário, que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre, no esforço incessante. Ele fala do exemplo deixado para nós do Saulo de Tarso, posteriormente Paulo, apóstolo Paulo, né? E ele já começa a nos instigar a mexer com o nosso íntimo, quando ele nos diz das suas lutas, ásperos testemunhos. Então, ter aceitado Cristo não foi em regime de exceção, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre que lutas foram essas. Que testemunhos tão doídos foram esses que nós, nesta encarnação, e com certeza em algumas atrás, estamos tendo a oportunidade de tê-las nas obras, no Evangelho, nesse manual que tudo nos esclarece, né? E nas obras sérias em que os exemplos, o ensinamento de tantos outros irmãos que abraçaram o cristianismo e que colocaram em prática o verdadeiro sentido do cristianismo. É imprescindível para o nosso entendimento as lições e ensinamentos dessa obra. Essa obra não é apenas uma obra romanceada. Apesar dela estar num modo de romance, ela não é uma obra romanceada. Talvez assim tenha sido colocado para nós para que facilitasse
a nossa leitura, né? Para que instigasse no íntimo de cada um a vontade de continuar lendo. Porque essa obra, meus irmãos, como tantas outras, você começa a ler, você quase não consegue parar. Você para e você fica com o chamamento para continuar. De tão encantadora, né? Não apenas porque ela está romanceada, né? Assim dizendo, mas pelo exemplo, pelas lições. Emmanuel, que foi o espírito que através de Chico Xavier nos facilitou, permitiu que tivéssemos essa obra, ele trabalhava como médium, também no mundo espiritual. Aqui nós temos Chico, o nosso irmão, esse espírito tão devotado, mas Emmanuel também trabalhava como médium no mundo espiritual. E nós ficamos sabendo através de estudos, né? Através de espíritos que aqui vieram nos contar, que no plano espiritual, diversos irmãos que estiveram naquela época de Paulo, diversos irmãos que conviveram, que testemunharam a renúncia, o exemplo de Paulo, eles chegavam para Emmanuel querendo a sua participação. E até que se ventilou que essa obra fosse em mais de um exemplar. E a preocupação de Emmanuel em não custear, não aumentar os custos dessa obra. Aí ele faz, mas isso é algo, uma visão nossa daqui encarnados. Mas eles estavam muito mais além do que a gente pode pensar. Talvez o número de pessoas não tivesse condições de comprar 2 exemplares para concluir. Então vamos reduzir. Então muitos irmãos, calma. É bem-vindo a ajuda de todos vocês. De tão grandiosa que foi essa história. Nós que lemos, nós nos emocionamos, nós nos empolgamos, nós nos transformamos. E aqueles irmãos que viveram, que conviveram, que testemunharam. Então, do mesmo jeito da nossa empolgação aqui, de estar falando sobre essa obra, a empolgação dos nossos irmãos. E nós sabemos, pelo próprio Chico, que houve a ajuda dos personagens importantes dessa obra, né? Continuemos. Tivemos participação não apenas do apóstolo Paulo, através da orientação, né, dessa espiritualidade, da mediunidade, mas do próprio Estevão. Não existiria Paulo se não tivesse Estevão, e a gente vai saber por que não existiria. Quem é Estevão? Não existiria um Abigail. O coração que se transforma é capaz de transformar. Não adianta só entendermos. Não adianta só compreendermos. É necessário que o entendimento chegue ao coração. Para tocar o coração o sentimento e a gente exemplificar. E a gente colocar em ação o que nos tocou. Então, o coração que se transforma, ele é transformador. Que através do seu exemplo, ele transforma os demais. E assim foi com Paulo. O exemplo arrastou. Não foi o verbo. Saulo, doutor da lei, que tinha o dom da palavra, um homem imponente, de poder, de beleza física. Mas o que arrastou e nos arrasta até hoje é o seu exemplo de amor ao Cristo. É o seu exemplo de amor ao nosso Pai. E isso, sem sombra de dúvidas, é o que arrasta e que tem nos arrastado. E que nós não cansamos de falar e de estudar e de procurar. E de estarmos alertados para a nossa transformação íntima. Porque quando eu falo o sentimento é que transforma, é porque nós começamos a nos policiar. Nós começamos a escolher o que realmente vale a pena, né? E isso é o sentimento. Mas não adiantaria nada se a gente absorvesse e ficasse para a gente, lá no nosso casulo. A gente precisa colocar em prática. Porque o mundo está aqui, as oportunidades batem na nossa casa todos os dias da nossa vida. E nós precisamos colocar em prática o que nós já aprendemos. O prefácio dessa obra, meus irmãos,
ela já daria uma palestra. O prefácio dessa obra já começa nos encantando, né? Já começa nos convidando. Ela nos mostra que essa obra tem dois objetivos importantíssimos. O primeiro objetivo, vou abrir aqui porque não tem como a gente saber de tudo, né? Ela nos fala que um dos objetivos dessa obra é nos alertar sobre as igrejas amornecidas. Quando eu li, eu fiquei amornecida, como assim? Mas vamos continuar. As igrejas amornecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam as nossas intenções. Quando ele fala dos crentes, eles não estão aqui discriminando os nossos irmãos evangélicos, que nós costumamos chamar de crentes. Fala de todos nós. As igrejas não são os templos. As igrejas amornecidas são as diversas instituições e os diversos segmentos religiosos que cada um abraça. Independente de ser uma instituição ou não. E que sentimento é esse? Nos basta dizer que somos espíritas? Nos basta dizer que nós vamos ao centro toda semana assistir uma palestra? Nos basta dizer que vamos à igreja todos os domingos assistir à missa, comungar, ao culto evangélico? Não é essa igreja, meus irmãos. Não é a igreja de pedra, né? É a sua condição de cristão e a sua realidade. O que você está fazendo com as suas oportunidades de crescimento e de melhoria que o Evangelho traz para você? Que os exemplos do Cristo, de Saulo e de tantos outros nos traz no manual de tudo, como um irmão nosso chama como o Evangelho, o manual de tudo. Você encontra tudo naquele manual. Você encontra as passagens evangélicas, você encontra a postura, a reforma íntima, todos os instrumentos. Então, que sentimento morno? O que é algo morno? É algo que diverge do quente e do gelado. É aquela coisa, eu sou espírita, né? Eu acredito na reencarnação. Mas se não der para eu fazer nessa, eu não vou ter outra chance, na próxima eu faço. Né? E tantos outros segmentos religiosos. Aquele sentimento morno, aquela falta de ação, de arregaçar as mangas, de sair da nossa zona de acomodação, porque eu não chamo mais de zona de conforto. É uma zona de acomodação. Então, que sentimento é esse? O que é que essa obra vem mexer com a gente para que a gente saia desse clima muito favorável, né? A falta de ação, a outros sentimentos, né? E ele fala aqui, que eu achei interessantíssimo, né? Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto. Mas, na verdade, todos os homens, menos rudes, têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Né? Mas Paulo foi um escolhido a ter um encontro com Jesus. E nós vamos ver que nós encontramos com Cristo, sim. Deus nos fala, sim. Mas não da forma que nós, ainda espíritos imperfeitos, acreditamos ou achamos tem que ser. Né? O Saulo encontrou com Cristo porque ele seria exemplo para o resto da humanidade inteira por séculos e séculos. Amém. Mas nós encontramos com ele também. E é o segundo ponto. Qual seria a outra finalidade? A outra finalidade deste esforço humilde
é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo. Ele encontrou com Cristo, então ele estava salvo. E pronto. Não. Né? Ele encontra com Cristo, antes dele encontrar com Cristo, tantos outros já tinham passado. O Cristo já tinha estado aqui. O Cristo já tinha dado seu testemunho de amor ao próximo, de perdão e de amor. Quando nos seus últimos momentos ele pedia ao anjo da caridade que socorresse Judas, que tinha acabado de suicidar-se. Judas que o traiu. Judas que teria entregado a ele por uma culpa, por um pecado que ele não tinha. E ele pedia, até o último instante ele exemplificava. Ele não levantava a mão. Ele era amor. Então, Paulo, quando ele fala que ele não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada, não era ação isolada dele. Não existiria Paulo sem um Estevão, esse espírito de tanta luz que estava ao lado dele e que ele tinha, sim, a possibilidade de não ter chegado onde chegou. Mas ele agia conforme as suas crenças enrijecidas, duras. Mas Cristo sabia o que seria dele, né? A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outros personagens dessa história, que eu vou dar alguns insights, mas vocês vão estudar, vocês vão ler, vocês vão se enriquecer com essa obra. E de outros personagens desta história real, vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. Ninguém cresce sozinho, ninguém evolui sozinho. Aquele parente difícil que chega para a gente é uma oportunidade da gente crescer. Aquela dor que nos bate é uma oportunidade da gente crescer. Aquele desejo que nós não conseguimos realizar é uma oportunidade que nós temos de crescer. E para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares, a fim de empreender a renovação do mundo. Vem mais uma vez, né? Por isso nós estamos aqui. Vocês, dessa instituição, a gente do Eurípides e tantos outros irmãos, né? É necessário a lei de cooperação. Estarmos juntos, acreditamos, somos cristãos, estamos aqui para nos melhorar através do exemplo do Cristo. Então, por que caminharmos em regime de isolamento? O próprio Cristo nos exemplificou. E o mais interessante, ele escolhia as pessoas simples. Homens rudes, como Simão Pedro, já de uma certa idade, eram seus companheiros, porque ele estava ali mostrando que nós precisamos da ajuda, da cooperação de todos os irmãos. Para entendermos que é no trabalho que evoluímos, é no trabalho que nos dignificamos, somos um enfermo que necessita do remédio. Não adiantaria lermos todas as obras disponíveis, saber do Evangelho, do prefácio à conclusão, livro dos Espíritos, livro dos Médios, e esse entendimento ficar só aqui. O tempo inteiro nós estamos sendo chamados para o trabalho. O tempo inteiro nós estamos sendo chamados para exemplificação, para colocarmos em prática o que nós conseguimos entender de uma forma diferente, que talvez outrora nós não conseguimos. E agora a gente consegue entender com mais facilidade, com mais leveza. Somos um enfermo que necessita do remédio, apesar das dificuldades. Cada um tem as suas possibilidades.
Aí você diz, para você é muito fácil, você consegue falar rápido, mas você consegue escutar, mas você consegue dar a mão àquele que está caído. Não existe ninguém que não possa ajudar. E às vezes, caladinho, o seu exemplo ajuda o próximo, né? Por vezes, nos acomodamos, seja na nossa ignorância, uma ignorância por nós cultivadas, quando os muitos não preferem a informação, e nós sabemos disso. Muitos preferem, eu prefiro não saber, de não ser instruído, esclarecido acerca das suas responsabilidades. O Evangelho nos traz tudo isso e a doutrina nos esclarece. Nós, graças ao nosso passinho na evolução, hoje conseguimos entender que não basta verbalizar, não basta dizer eu aceito Jesus. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos exemplificar, nós precisamos colocar o nosso entendimento aqui, tocar o nosso coração e a gente colocar nas mãos. E a gente colocar em ação. A todo espírito aqui encarnado existirá um marco, uma oportunidade de despertar. Alguns no amor, outros na dor. Como o encontro de Saulo com Jesus, guardando as cabíveis proporções, claro, mas todos nós teremos um momento de despertar. Por vezes, ou na grande maioria, quando não passamos por dores, por decepções, por perdas, esse despertar vem muito sutil. Muito sutil. Não necessita grandes obras, grandes ações. Às vezes o despertar vem muito sutil. Vem num livro que eu ganhei. Às vezes vem numa mensagem que eu abri o Instagram e chegou uma mensagem. Eu não tinha, sabia que eu estava tão mal naquele dia? Quantas vezes a gente escutou isso? Às vezes no desejo que não é realizado, na programação que não se concretiza. Porque antes de se concretizar aqui, é permitido lá em cima. E não poucas vezes nós queríamos tanto aquela construção, era tanto desejo e não vem. E nós nos frustramos, ficamos tristes. E não muito longe, a gente olha para trás e diz, se tivesse realizado, teria sido muito mais difícil. Então Deus está ali o tempo inteiro, nos instigando, nos mostrando, nos dando oportunidade, né? Desse encontro com o Cristo. Essa sutileza, muitas vezes, e a grande maioria das vezes, não é nem percebido por nós. A gente nem consegue perceber. Mas ele existe, meus irmãos. Tenho certeza, ele existe. O agir silencioso de Abigail e de Gesiel. Abigail e Gesiel são personagens que estão aqui nessa obra. Pessoas de espírito elevados. Onde o amor, onde o exemplo do Cristo era o alimento, era a energia diária deles. Pessoas simples, ao contrário de Saulo, que era um doutor da lei, pessoas muito simples. E o exemplo deles é algo assim emocionante. Eu vou contar aqui para vocês apenas uma pequena passagem, porque são muitas passagens, né? Abigail e Gesiel estão injustamente presos, né? E vocês vão ler para saber por que eles foram presos. E ao conversar a noite inteira numa cela escura e fria, eles conversavam a noite inteira sobre o amor de Deus e a misericórdia divina. Será que nós conversaríamos sobre a misericórdia quando a gente estivesse sendo injustiçado, preso numa cela escura e sem saber o que aconteceria no outro dia? Eles conversavam o tempo inteiro.
sobre o amor do Pai e sobre o exemplo do Cristo. A grandiosidade do Criador. No outro dia de manhã, aquela conversa tocou profundamente o coração do feitor, do algoz, do guarda que estava ali, tomando conta deles naquela cela, injustamente. E ele dizia justamente assim: eles falaram de amor, de misericórdia, a noite inteira. Como eu não vou acreditar no exemplo desse Cristo? Quando eu digo que às vezes a oportunidade chega silenciosa, porque chegou nele através do exemplo. Eles não estavam revoltados, ou cabisbaixo, chorando, desesperado, blasfemando, por que comigo? Né? E por que acontece com a gente? Quantas vezes nós não dissemos, meu Deus, por que comigo? Talvez pela nossa ignorância ainda, né? Pela nossa pequenez, porque somos espíritos imperfeitos. Porque quando a gente diz por que comigo, nós estamos ali alimentando o orgulho, né? A vaidade, o egoísmo. Porque quando a gente diz por que comigo, poderia ser com meu irmão, mas comigo não. E eles estavam justamente dando esse exemplo. Estavam lá, glorificando, agradecendo. Dado a ele cuidar, e tem outros exemplos, né? Estevão, ele é condenado, ele é preso, eles são separados, né? Ele vai ser levado para uma ilha que ele nunca mais vai sair de lá. Então, no outro dia, existe a separação e ele continuava a ser esse espírito que falava do amor, do perdão, da misericórdia, do exemplo do Cristo o tempo inteiro. Então, isso começou a contaminar, a tocar, a arrastar. E ele acaba que um dos feitores se torna amigo dele. E dizia a ele que ia deixar ele sem as algemas. E já estava perto de chegar em Roma, onde ele desceria. Ele pede a ele, constrangido, que precisa colocar as algemas. E ele simplesmente diz: meu amigo, faça o seu trabalho. Ele passa para outra embarcação, onde existia lá um doente de uma peste altamente contaminada, e pela mansuetude dele, ele foi designado que ele ia cuidar desse doente, que se chamava Sérgio Paulo. E por quê? Quem tinha condenado ele sabia que ele não sairia vivo, que ele se contaminaria. E o amor e o cuidado dele foi tão verdadeiro, que ele recebe a libertação. Ele é libertado. E ele não se contamina. E aí é quando ele sai, que ele encontra com Simão Pedro, que já está à frente da casa do caminho, aquela casa que Simão Pedro começa a socorrer os doentes da época, os excluídos da época. E ele faz parte. E ele lá prega lindamente, né, a história do cristianismo, junto com Simão Pedro, e é mais um trabalho. Mas vejamos que aquele homem de poder, de influência, doutor da lei, jovem e belo, se rendeu ao amor de Abigail, que é a irmã de Gesiel, que depois já estava sendo chamado de Estevão, certo? O amor de Abigail era o verdadeiro amor que tocou a vida de Paulo, no momento de Saulo. Mas nem o amor dela foi capaz de despertar nele o sentimento verdadeiro pelo próximo.
nem o sentimento, nem o desejo de criar uma família, que era o desejo de Saulo, com aquela mulher, criar uma família, foi suficiente para que ele se transformasse, para que ele mudasse as atitudes dele. Nem assim ele consegue exercer a possibilidade de mudar sua dureza e rigidez, suas crenças rígidas. Abigail parte e desencarna de tristeza pela perda do seu irmão. Ele acompanha e nem assim, meus irmãos, ele consegue se libertar daquelas crenças duras, daquela perseguição gratuita aos cristãos da época. Nem aquele amor. Então veja, ele vai encontrar com Cristo às portas de Damasco, mas aquele encontro foi o único? Não. Ele tinha tido outros encontros sutis, mas ele não tinha conseguido perceber, não tinha conseguido abraçar. Paulo, nessa obra, veremos muito claramente Jesus mobilizando almas. Paulo, Abigail, Estevão e tantos outros, que a gente vai conversar daqui a pouco, Ananias, para chegar ao momento de tocar e resgatar aquele coração endurecido nas suas crenças através do amor. Que não viria em regime de exceção. Que não viria esse encontro, esse despertar de Saulo de Tarso, de dizer que acreditava no Cristo e que seria um seguidor dele. Não veria em regime de exceção. Porque muitos a gente já escutou dentro da própria doutrina dizer, mas ele teve um encontro direto com Cristo. Seria muito dureza se ele não se convertesse. Ele não teve uma vida de anjos, escutando músicas. Ele teve uma vida extremamente dura, extremamente doída. E ele dava ali o seu testemunho realmente da sua conversão. Ele era uma ovelha perdida no resvaladouro das teorias escaldantes e destruidoras. Ele era a ovelha perdida. Nenhuma das minhas ovelhas se perderão. Muito claro no Evangelho. Jesus não é um mestre de violência. Ele não nos impõe. E se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a sua cruz e seguiu Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Ele não simplesmente verbalizou, né? Ele literalmente tomou a sua cruz e seguiu o Cristo. E quando ele consegue, porque ele ia chegando às portas de Damasco com os seus companheiros, numa missão de perseguição aos cristãos. Dentre eles, numa perseguição a Ananias. Ele estava determinado a capturar os cabeças do cristianismo da época. Ele estava à frente da expedição, na sua montaria, e de repente ele começa a se sentir mal, a ter um deslumbre, e ele cai da sua. Tudo isso tem um significado. Toda essa passagem, ele cai da montaria. Ele já não conseguia enxergar mais nada do que era aquela via. Ele via apenas uma luz incandescente, né? E é quando Jesus se apresenta para ele.
E ele diz: quem é você? Ele diz: eu sou o Cristo. E sabe o que Jesus disse para ele? A primeira fala: por que me persegues? E Jesus, quando dizia por que me persegues, ele não dizia só ele, por que persegues os meus irmãos, né? E quando Cristo diz a ele que eu sou Jesus Cristo, então ele realmente ele desaba em lágrimas e realmente é a conversão, né? Porque ele ali ele realmente ele é tocado no íntimo da sua alma e é quando ele diz: que queres que eu faça? Eis-me aqui, Senhor. Né? É o que a gente, o tema dessa palestra começa com a conversão de Paulo, porque essa fala, essa frase, eis-me aqui, Senhor, não foi diretamente de Paulo, mas quando ele diz, que queres que eu faça? Ele estava ali dizendo, eis-me aqui, Senhor. Faz de mim instrumento da tua vontade. Eu estou aqui para te servir. Né? E ele é fiel à sua promessa, né? À sua conversão, que começa com muita dureza, e é quando nós começamos a reflexionar e dizemos: e quando nós caímos das nossas montarias? Né? Que montarias são essas? As nossas zonas de conforto? As nossas facilidades materiais? O que é que cada um de nós pensamos quando nós caímos das nossas montarias? Quando ficamos desnorteados, sem enxergar a saída muito próxima. Estamos tão agarrados às nossas crenças que não conseguimos enxergar saída para nossas dificuldades. Quando somos visitados por uma enfermidade, o que aquela enfermidade está querendo nos dizer? Não é por que veio, por que comigo, para que comigo? Para que essa dificuldade chegou para mim? O que é que essa situação está me dando a oportunidade de fazer? Nós nos convertemos ao Cristo, aos exemplos de Jesus, quando nós caímos das nossas montarias, quando nós ficamos cegos, quando nós não conseguimos ter realizado o que nós pretendíamos. A gente realmente diz, eis-me aqui, Senhor? Isso é uma pergunta, né? E não é uma pergunta para todos nós. Porque todas essas dificuldades são oportunidades. Hoje nós conseguimos, através dessas pessoas, essas criaturas, essas almas, esses espíritos que vieram aqui nos exemplificaram. Nós temos hoje o Evangelho. Qualquer dúvida, abre o Evangelho. O Evangelho fala com a gente de tudo. Então, lembremos dos exemplos que estão aqui tão perto da gente, quando as dificuldades batem as nossas costas, né? O encontro de Saulo com Jesus, como eu falei há pouco, não o colocava numa situação de privilégio. Ele não saiu apenas a pregar o evangelho, né? Ele era convertido, ele acreditava, ele iria exemplificar. E ele tinha o dom da palavra. Ele era um doutor da lei, acostumado a grandes discursos no Sinédrio. E Paulo passa por várias provações. Aquele homem imponente é visto nas ruas de Damasco, sendo levado pelos seus companheiros, que durante o encontro de Jesus, só Saulo visualizava.
o Cristo. Os outros, os seus companheiros, começaram o burburinho. Ele está desnorteado. Ele está louco, ele está enlouquecido. O que aconteceu? Ele fala sozinho. Porque não conseguia enxergar Jesus. E depois que o Cristo se afasta, ele está cego. Ele está um verdadeiro farrapo humano. Daquele homem que chegaria montado com a sua imponência, ele é visto pelas ruas de Damasco, sendo carregado por dois companheiros, numa situação deplorável. Ele é levado a uma hospedaria e ali ele ficaria destruído. Mas, lembra de Ananias? Que seria uma das suas caças, seria uma das suas vítimas. Ananias também recebe a visita do Cristo. E o Cristo aparece e pergunta a ele: ouviu falar em Saulo de Tarso? Ele disse: ouvi, Senhor. Ele estava chegando para te perseguir. Ele disse: sei, Senhor. Você vai na hospedaria da rua tal. Lá você encontrará um homem cego. Ele precisa de você. Ele é Saulo de Tarso. Qual seria a nossa reação? Saulo de Tarso era um homem que iria persegui-lo, prendê-lo, quiçá matá-lo. O Cristo chega e diz: vai lá e ajuda ele, que ele precisa de você. Em momento algum, ele diz: mas Senhor, e se ele? Mas Senhor, ele veio me perseguir. Não. Ele diz: eis-me aqui, Senhor. Vai lá e cura ele. Vai lá e cura ele. Em momento nenhum ele duvidou. Em momento nenhum ele fraquejou. Em momento nenhum ele teve dúvidas. Ele simplesmente foi. Encontra-se com Saulo e cura-o. Né? Ele volta a enxergar e ele está realmente convertido. Começa uma grande história na vida de Saulo, porque depois disso ele vai ao deserto. Ele passa muito tempo no deserto, né, para que eu vejo o deserto como um momento de meditação dele com a espiritualidade, né? E quando ele volta, ele vai para onde? Para a casa do caminho. Ele vai para a casa do caminho e ele empolgado, né, com o cristianismo, né? Ele tinha o dom da palavra, ele queria começar a pregar, ele queria falar do Cristo. E Ananias bate nele assim e diz: Saulo, lembra que há muito pouco tempo você perseguia eles? Meu irmão, guarda o teu verbo por um tempo. Tu precisas trabalhar. Ele vai tecer. Ele vai ser um tecelão. Outro exemplo da humildade. Vai exercer a humildade. Chegará o momento de você falar. Ele vai tecer. Ele vai tecer almas. Ao trabalhar no tear, os próprios trabalhadores da casa do caminho começavam já a conversar com ele, a puxar assunto, a falar do Cristo, dos exemplos, e ele tecia almas, tecia corações, tecia esperanças, né? Chegar o momento de começar a falar, de começar a trabalhar, literalmente falando, né? Com um verbo muito eloquente que ele tinha, mas com outro sentido. Era o verbo que vinha recheado de amor.
Era o Verbo que vinha acompanhado de exemplo, do exemplo vivido por ele. E ele não ficava no palco a falar. Ele era perseguido, ele apanhava, ele era preso diversas vezes preso, né? Já nos últimos dias, com o corpo já coberto de cicatriz, preso há 2 anos, injustamente, fazia da sua prisão ocasião de serviço com Jesus. Estava num barco, chegando a Roma, muito sofrido e dando o exemplo, e mostrando, e falando que precisava muito trabalhar ainda, que precisava continuar, que tinha um caminho muito longo a percorrer, né? Sem falar que ao se converter, sem falar que ao aceitar o Cristo, ele recebe a incompreensão dos seus próprios familiares. Quando ele retorna à visão, que ele volta e vai procurar os familiares, batem-lhe as portas, que diz que ele está louco. Aqueles que estavam ao seu lado deram-lhe as costas. Então, a conversão não foi algo fácil, era justamente uma prova da verdadeira conversão, que ele foi fiel todos os momentos, em todos os instantes. Não teve uma só situação que ele fraquejou, que ele duvidou. Não, pelo contrário. Cada prova, cada dor era alimento para que ele continuasse no caminho do cristianismo, para que ele exemplificasse, através da sua humildade, o verdadeiro sentido de estar ali. Quando ele, uma das suas prisões em Filipos, ele e Silas, é outra passagem assim, é muito tocante, né? A história de Paulo. Ele e Silas, que era um grande amigo, preso por perseguição ao cristianismo, eles estão nessa prisão, recebe naquele dia como pena chibatadas, açoitadas, 39 açoitadas nas costas cada um. Eles estavam literalmente com as costas totalmente feridas, sangrando. Naquela madrugada tem uma tempestade muito severa, e as portas grades da prisão se rompem. E mais uma vez, durante a noite, eles passam a noite conversando sobre o amor do Pai e sobre o exemplo do Cristo. Ao amanhecer, o carcereiro, quando chega, ele vê que as grades estão abertas e ele se desespera, ele bota a mão na cabeça e ele pensa em suicidar-se. Porque ele sabia que se todos aqueles presos tivessem fugido, ele seria morto. Ele seria culpado. E ao tentar, Paulo de lá, preso, acorrentado, ele e Silas, pelas mãos e pelos pés, com as costas, em total sofrimento, né? Sangrando, feridos, ele faz, não faça isso. Todos estão aqui. Ninguém fugiu. E a reação do carcereiro é cair de joelhos, dizer, a partir de hoje, eu sou um convertido ao cristianismo. E hoje faço parte
da prisão que vocês fazem. Então, assim, uma vida de exemplo, né? Uma vida de conversão no verdadeiro sentido da palavra. Porque não apenas ele teve a oportunidade de despertamento, ele não apenas foi despertado por Cristo, mas ele abraçou o despertamento e colocou na prática. E fez daquela oportunidade um caminho a seguir, um farol a guiar verdadeiramente a sua vida e a vida de todos nós. Não era só a conversão, era a abnegação, era a entrega ao verdadeiro sentido do cristianismo. O verdadeiro sentido do cristianismo é esse, né? É trabalharmos, é sairmos da nossa zona de conforto. Porque por vezes somos muito burocráticos para fazer, para agir, para fazer ação, para mobilizar, somos muito burocráticos. Então sigamos o exemplo nas dores, nas dificuldades. Vamos nos reunir para fazer uma ação. Ah, mas hoje eu não posso. Ah, mas meu filho está doente. Mas na próxima semana eu tenho marcado, eu vou fazer uma viagem. Não é assim que acontece? A gente é muito burocrático, não é que a gente tem que ser irresponsável, mas a gente precisa ter vontade e colocar em prática, por amor. E nós estamos tendo um grande despertamento do amor nas nossas vidas, através do exemplo de Cristo, de todos esses irmãos. Né? Falava no começo que nós temos as obras aqui às nossas mãos, muito fácil. Né? Então vamos colocar em prática. E para a gente concluir toda a reflexão da noite de hoje, desse exemplo maravilhoso, né? Eu queria que a gente encerrasse com essa reflexão. Antes do mestre, a treva da ignorância, a treva, quer dizer, à frente da treva das paixões, a treva das viciações, a cegueira espiritual. Antes do mestre, nós temos tudo isso. Uma vez um encontro com Jesus, a luz que brilha e ilumina nossos passos, mas ainda assim trabalhemos. Andai como filhos da luz. Andemos como filhos da luz. Boa noite. Espero que vocês tenham sentido toda essa emoção, o amparo dos irmãos que estão aqui do nosso lado. Agradecimento a vocês, agradecimento aos trabalhadores dessa casa, agradecimento aos nossos irmãos, ao meu anjo guardião, os espíritos amigos que me intuíram. Boa noite.